Olá pessoal, sou a professora Mariana. Vim aqui hoje dar um recado importante para vocês, né, sobre a função, sobre a atuação, o que vocês exercem hoje em dia na prática. Eu já fui profissional de apoio, né, já fui coordenadora dos profissionais de apoio e hoje sou pesquisadora desse mesmo grupo. Então fiz minha dissertação de mestrado agora, né, pesquisando 5 cidades de como funciona e quem são esses profissionais, que são os cuidadores, os AVEs, agentes de inclusão, auxiliar de inclusão, onde cada município tem sua nomenclatura, né? E consequentemente tem uma função, uma atuação, alguns semelhantes, alguns diferentes. Então, o que tem gerado, inclusive, alguns conflitos, alguns equívocos nessa atuação, considerando também uma função nova, recente, dentro do contexto da inclusão escolar. Né? Então, com isso, a gente vê uma série de problemas ainda. Infelizmente, sabemos de situações precárias envolvendo, né, vocês profissionais. Então, eu sei de tudo isso, na minha pesquisa mostrou todos os pontos negativos e desafios que ainda precisam ser revistos, ser melhorados, né? A exemplo da desvalorização dentro da escola desse profissional, a invisibilidade. Então, quem é esse profissional? O que é que ele faz? Né? Às vezes vocês mesmos ficam meio perdidos, o que é que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, a gente viu muito isso, tanto na prática quanto na própria pesquisa e estudos, o quanto essa função ainda ela é delicada, ela ainda é indefinida. Né? Então, tanto que alguns gestores mesmo falaram, mas eu nem sei como orientar esses profissionais. Não sei o que falar para esses profissionais. Ou até mesmo os próprios profissionais que não sabem o que devem fazer. Né? Então, chegam nas escolas sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de, às vezes, seleção. Né? Então, a gente tem visto algumas pessoas que querem emprego, conseguem emprego, às vezes, por indicação. Quando chega lá, recebe uma carta, você vai trabalhar na escola. Como, por exemplo, aconteceu um motorista de ônibus, que ele recebeu uma carta, você vai trabalhar na escola. Quando ele chegou lá, falaram, você vai cuidar de um autista. E aí, pronto, só isso. E aí ele foi cuidar do autista. Ele só foi saber que ia cuidar do autista já no primeiro dia de trabalho. Então, não sabia o que era, como conduzir. Até hoje ele fala que ele é inseguro, ele não sabe se faz certo, se faz errado, se esse é o papel dele. Né? Então, a gente tem passado por alguns problemas, assim como algumas formações precárias, formações mais superficiais. Quem encaminha esse profissional? Qual é o aluno que precisa? Como é que é mesmo esse processo? Né? Então, temos ainda uma função e um profissional meio solto dentro desse contexto, né? Por ser recente, como eu falei, e precisando de cuidado, precisando de investimento. Porque o que é que a gente percebe também? Que apesar desse cenário precário encontrado para os profissionais de apoio à inclusão escolar, a gente tem, pelo outro lado, um grande profissional, que hoje, logicamente que cada caso é um caso, mas que são essenciais no processo de inclusão. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber a importância do trabalho de vocês na escola, né? Que apesar de desvalorizado, tem uma grande importância nesse processo, tanto para o desenvolvimento dos alunos, como para a substituição dessas famílias, porque antes, quando assumia esse papel, eram principalmente as mães, né? A escola falava, não, ele pode vir, mas você tem que ficar acompanhando ele aqui. Então, muitas famílias faziam esse papel. E hoje, vocês substituíram essa função. Então, com isso, a gente tem um aumento de frequência dos alunos na escola e de acesso também. Então, muitos alunos vão para a escola porque tem alguém que cuide, tem alguém que dê esse suporte para esse aluno, né? Além da confiança dos pais em deixar o aluno na escola. Então, isso tudo contribuiu. Assim como isso tudo que eu tô falando também, além de observar, foram dados da pesquisa, né? Que vocês modificam uma cultura colaborativa, uma cultura mais saudável dentro da inclusão, né? Onde vocês conseguem mostrar para as pessoas que são pessoas como outras que precisam de ajuda, mas que, né, conseguem se desenvolver, que conseguem estar no meio das pessoas que não têm deficiência, que não precisam de ajuda, por exemplo. Então, existe toda essa questão, assim como ajuda a socialização, a lidar com o outro, né? Não que isso seja a função, mas consequência do trabalho de vocês.
Então, hoje, na verdade, o meu papel é vir aqui alertar, né? E confirmar a importância do trabalho de vocês. Porque, por mais que seja desvalorizado, vocês precisam, na verdade, a valorização precisa começar de vocês. Né? Então, assim, que vocês entendam qual é o papel de vocês, que vocês saibam qual é o papel de vocês e o valor que ele tem. Então, a gente precisa se impor, a gente precisa argumentar, precisa estudar, precisa buscar e ter certeza do que a gente está fazendo. Porque eu sei, como eu já fui, que muitas pessoas falam, não faça isso, faça assim. Faça isso, não faça aquilo, é dessa forma, não é? E você tem que falar, não, eu faço assim, porque isso e aquilo. Né? Eu digo, às vezes, quando algumas pessoas tentam entrar onde não é o seu lugar de trabalho, né? Não falo dos nossos formadores nem dos nossos superiores que entendem sobre, mas muitas vezes as pessoas se envolvem em relação a isso. Então vocês precisam se impor e saber o que vocês estão fazendo, qual é a sua função, né? Por que você faz isso relacionado a esse determinado comportamento, por que você faz isso nesse momento. Então isso é muito importante, porque vocês ocupam o espaço de uma riqueza que vocês não sei se alguns já fazem, mas assim, de importante mesmo nesse desenvolvimento, né? Então a gente sabe que se não existisse vocês, a gente teria parte dos nossos alunos fora da escola, né? Ou muitas vezes enfeitando a sala de aula, parado, sem uma assistência, sem um suporte, sem um desenvolvimento. Porque muitos precisam desses suportes para se desenvolverem, né? Claro que cada um dentro da sua função tem sua contribuição. Então, é importante que vocês saibam disso e pensem sobre isso. Né? O quanto, inclusive, as famílias são gratas. A maioria, a gente vê isso na pesquisa também, a relação da família, como é importante, é saudável, justamente por isso. Que consegue ver essa mudança, essa evolução, essa valorização com esses filhos que muitas vezes são escondidos, são excluídos, não, às vezes nem aceitos nas escolas. Né? Então, com a participação de vocês nesse processo, tudo muda. Né? Então, assim, é muito importante a gente estar pensando sobre o nosso papel, sobre a nossa importância, a gente se valorizar, se colocar no nosso lugar, né? Conseguir discutir. Claro que a gente sabe de todos os problemas, tem a parte ainda precária, tem a parte que precisa melhorar, sem dúvida, né? Mas, assim, com a pesquisa que eu fiz, eu percebi também a satisfação, a gratidão, a gratificação, todas as formas positivas do trabalho que vocês fazem, né? O quanto vocês gostam, se sentem bem fazendo isso, porque ao mesmo tempo, além de ser uma função, uma profissão, ganham dinheiro, é fazer o bem ao outro, né? Eu ouvi muito isso dos meus participantes, eu achei isso bem interessante. Então, a ideia é justamente essa, fortalecer, né? Porque é uma função que ainda não é regulamentada na maioria dos municípios, do estado, etc., mas está caminhando para tal. Tem vários projetos de lei que estão rolando, a questão da legislação sendo revista. Então, assim, vocês já estão um passo à frente, vocês já têm experiência, vocês já têm prática, têm informação, certificado. Então, vocês já estão no nível além, né? De uma função que ainda é recente. Então, a ideia é essa, né, de continuar na luta, de se impor, de reconhecer como profissional e de lembrar o quanto vocês são importantes, né? E às vezes, julgam, eu sei, você vai limpar isso, vai fazer aquilo, e às vezes as pessoas têm preconceito com a nossa própria função, né? Então eu acho que é a partir daí que a gente consegue ir mudando. Não, mas minha função é essa, minha função é aquela, né? Respeite, vocês dominarem o que vocês fazem. Não é visto às vezes como um passatempo ou como, ai meu Deus, né, um martírio, uma coisa ruim, porque a gente precisa valorizar nosso trabalho e além de tudo o que a gente está fazendo, né? Então, tentem perceber como sua criança chegou, como ela tá e como ela sai da escola com sua contribuição, com seu suporte, né? Então, assim, como eu fui cuidadora e fui coordenadora dos cuidadores e hoje pesquisadora, eu consigo ter essa noção, né? Claramente. Então eu defendo sempre, claro que eu defendo essa função de forma adequada, então não são todos os alunos que precisam, a gente precisa ficar atento a isso, mas eu sei a importância, tem que ter esse profissional e tem que ser valorizado, então a gente tem que investir, os municípios precisam ficar atentos a isso, é plano de carreira, vamos regulamentar, vamos pensar nesse profissional, né? Vamos pensar
em participação de reuniões, ter seu espaço mesmo dentro da escola por conta da sua importância. Então já não existe mais essa prática solitária, o professor ele não consegue dar conta sozinho. Não tem como um professor estar dando uma aula para 20, 30 alunos ou mais e ele precisa sair para fazer o serviço que vocês fazem. Então parem e pensem sobre isso, não tem como. Né? Se torna inviável um processo de educação de qualidade dessa forma. Então, o que hoje eu me propus a fazer aqui é justamente que vocês parem um pouco e pensem na função que vocês exercem e o quanto vocês são importantes. Né? O quanto vocês merecem valor, o quanto vocês precisam ser enxergados, vocês precisam ser cuidados também. Né? Cuidando de quem cuida, a gente ainda fala brincando. E é necessário sim, né? Então, é importante que vocês fiquem com isso em mente, que é uma profissão, que é uma função ainda, né? Mas que está caminhando para se regulamentar, de grande importância, de grande riqueza, que mexe, né? Como eu posso falar isso com toda certeza, que a gente, inclusive, se torna outra pessoa exercendo essa função. E isso foi o resultado também da minha pesquisa. Então, muitos falaram, nossa, eu mudei a minha vida, penso de outra forma, valorizo outras coisas. Então, é bem por aí. Né? E é lutar pra gente melhorar essas condições de trabalho, né? Mas assim, ficar como é que eu posso falar? Se sentir, se achar, pô, eu sou cuidador, eu faço meu trabalho, eu faço isso, né? Porque é isso que vocês precisam, é isso que vocês merecem. Não é um trabalho que é fácil, sei, né? Nem tudo são flores, como eu tô falando, mas no final tudo fica bem, tudo fica legal, é um trabalho que é muito gratificante, então vale super a pena, muito, né? Em questão pessoal, financeira, é um conjunto, na verdade, de aspectos que reúnem dentro dessa função, que no final termina valendo a pena, né? Então hoje esse era o meu recado para falar para falar da importância dessa função, né, do quanto vale a pena se dedicar, encarar, levar a sério, né, investir mesmo nessas questões e é isso aí. Segue o baile, eu desejo um bom trabalho para vocês e podem contar comigo para o que vocês precisarem, o pessoal do município tem contato, né, então assim... Como eu falei, eu comecei como cuidadora, minhas experiências todas iniciais foram daí. A partir daí fiz pedagogia, fui para a sala de aula, depois fiz especialização, mestrado, hoje eu sou professora de universidade. E minhas maiores riquezas de experiência foram quando eu fui cuidador, né? Então acho que pode ficar um exemplo de história que pode, né, ajudar, que pode incentivar vocês aí na profissão, mas eu acho que vocês estão no caminho certo, continuem, peguem um gás. Bora nesse segundo semestre com tudo aí. E é isso aí. Fica aqui todo o meu apoio, meu recado e obrigada.